Que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra nesse dia pra gente. Porque primeiro Deus falou comigo, né? Primeira palavra ela vem pra mim. Esse negócio de que, Deus mandou falar pra você. Não. Primeiro Deus corrige a gente, eu que estou trazendo a palavra. Primeiro ele corrige eu. Para depois falar com alguém. Né? Mas a palavra que o Senhor me deu nessa manhã foi uma palavra muito bonita, muito boa. Uma palavra de conforto. Porque às vezes a gente já amanhece o dia assim, sem saber o que fazer da vida, né? Um final de semana. E a gente fica sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Muitas vezes estamos sozinhos em determinados locais. Estamos sozinhos em determinados lugares, cidades, vilarejos, em algum lugar. E a gente se pega sozinha, achando que está sozinha, mas a gente nunca está sozinha. O olho do Todo-Poderoso está sobre nossa vida 24 horas. Porque Deus ele não dorme. Não dorme não. Eu quero deixar uma palavrinha aqui bem rápida, que está lá em Jeremias 29, 11. Muita gente já conhece, né? Que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas ele acrescenta aqui, que é promessa. Ele está falando aqui, olha, o que você pensa que eu penso de você não é verdade. O que eu penso de você é que eu tenho pensamentos bons a seu respeito, para te dar um fim maravilhoso. Um fim que você deseja no teu coração. O que é que você deseja no teu coração? O final da tua vida, tu quer passar como? Aí depende de você. Porque aqui embaixo acrescenta o que ele fala aqui em cima. Então, me invocareis, ou seja, então você vai me buscar, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha só. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Viu aqui que não é de qualquer jeito? Às vezes a gente quer as coisas de Deus. Senhor, preciso de uma porta. Eu mesma. Eu falo de mim. Não vou falar dos outros, né? Tô falando de mim. Mas eu não quero me levantar de madrugada para orar. Eu não quero jejuar. Eu não quero ler a palavra de Deus. Eu não quero nada com Deus. Mas eu tô no vale. Mas o fulano ali, ó, não serve a Deus, mas está de boa. O Salmo 73 diz isso, mas o fim deles é amargo. Já não entra aqui. O fim deles é amargo. Mas quem busca a Deus, o fim é como deseja o nosso coração. Você pode até estar chorando agora, está sendo amassado agora, amargado agora, é complicado. Servir a Deus, gente, não é fácil, é complicado mesmo. Agora, servir de qualquer jeito é fácil. Eu sirvo a Deus, aí eu vou, faço e apronto, adultero, fornico, roubo, furto
eu falo mal dos outros pelas costas, eu sou falso, eu sou uma pessoa que eu não tô nem aí, sabe? Mas eu tô na igreja. Mas como é que tá a tua vida? Ah, minha vida tá bem. Tenho carrão, tenho tudo, Mas o teu nome tá escrito no livro da vida ainda? Que esse é o propósito do Evangelho, salvação. O propósito do Evangelho não é só a gente ter as coisas materiais também. Porque quem fala assim, o crente tem que ser pobre, de maré, mentiroso. Porque Abraão foi o homem mais rico, o homem mais abençoado, mas ele foi o homem mais obediente a Deus. Porque se ele fosse um desmantelado, Deus não tinha abençoado Abraão, não. Não tinha. O segredo está na obediência. E buscar a face de Deus, porque Ele existe. Ele existe e Ele é benigno. Ele se agrada de nos abençoar. Eu falo por mim. Porque quem era eu? Gente, se vocês soubessem a minha história, eu perdi tudo. Por rebeldia. Por me rebelar contra o Senhor. Nas minhas dificuldades, nas minhas guerras. No meio das minhas guerras, eu me rebelei. Mas o Senhor diz aqui, então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Teve um dia que eu não tive para onde correr. Porque eu fiquei cercada de inimigos. Não estou falando só de inimigos da terra, não. Inimigos espirituais também. E aí eu fiz o quê? Para a casa do Pai. E não saí mais. Mas paguei o preço. Tive as minhas perdas. E o Senhor foi tão bom para mim que me tirou lá de Lodebar e me colocou numa cidade segura. Uma cidade segura, amparada por Ele. Porque Ele faz isso. Ele tira o pobre, o necessitado, lá do lamaçal. Coloca. Mas o fulano, a cicrana fizeram... Eu não estou falando do fulano da cicrana, estou falando de eu e de você. Estou falando de mim e de você. Os outros, deixa com Deus. Que compromisso você tem com Deus? Qual é o compromisso que eu tenho, que você tem com Ele, né? Porque, irmãos, nós temos um propósito de fé. Nós temos um propósito na terra. Não é só nascer, crescer e morrer. Existe um propósito. Existe alguma coisa aí que Deus requer de nós. A gente tem que descobrir o que é. Senhor, por que eu estou aqui? O que é que o Senhor quer de mim? Eu faço o quê? Eu vou ali, dou um abraço no irmão que está precisando? Já é um propósito. Você já está fazendo alguma coisa. Eu vou ali conversar com alguém que está com pensamento suicida, eu vou lá conversar com ela, vou levar ela para o shopping, vou levar ela para fazer uma volta. Já é um propósito. Deus já está te usando. As pequenas coisas que às vezes a gente faz, para Deus são as maiores. Um conselho que você dá para alguém, se ela pegou, pegou, se ela não pegou, já é problema dela. Um conselho que você dá da parte de Deus, ela pode, naquela hora, ela pode espizinhar, pipocar.
Mas depois ela vai pensar, poxa, é verdade. O nosso verdadeiro propósito começa dentro do nosso coração. Quando nós temos intenções boas de ajudar alguém. Sempre que Deus te deu a oportunidade de ajudar alguém, ajude. A palavra de Deus diz assim: aquele que sabe fazer o bem e tendo oportunidade de fazê-lo não o faz, está pecando. Pecado grave. Sabe por que é pecado grave? Porque um dia você pode estar na mesma situação dessa pessoa que precisou de você. Aí você vai querer o quê? Misericórdia. Você vai querer ajuda. Agora sou eu que estou passando. Porque quando o outro estava passando, eu ri, eu dei risada, eu falei mal. Eu disse que era porque ela era preguiçosa, que era porque ele era preguiçoso. Eu disse isso, disse aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. Caçoei pelas costas. Falei mal dela pelas costas. Porque eu não entendia o que ela estava passando. Mas aí, o dia mal, bateu na minha porta. E agora, o que é que eu faço? Você não tem outra alternativa a não ser buscar forças em Deus. Porque Ele dá. Quando o dia mal bate na nossa porta, aí é que nós entendemos. Meu Deus, a fulana passou por aquilo ali, eu não ajudei. Eu podia ter ajudado, eu não ajudei. Agora sou eu que estou passando por isso. O que eu vou fazer? É a pergunta que a gente faz. E aí vem aquela ansiedade, aquela angústia, aquela situação horrorosa. E a gente vai procurar a ajuda de alguém. A gente bate nas todas as portas. Já aconteceu isso comigo, amados. Não de caçoar do problema dos outros, não. Eu nunca fui mulher de caçoar das coisas dos outros. Eu sempre fui de estender a mão. Mas quando eu precisei, todas as vezes que eu precisei, as portas sempre estavam fechadas para mim, como é assim até hoje. Quando alguém precisa, eu vou lá, dou meus pulos para ajudar. Mas quando eu entro na situação, aí o problema é sério. Que tem gente que fica até com raiva. Mas o nosso Deus, Ele contempla tudo. E Ele é um Deus misericordioso. Ele tem misericórdia de mim, Ele tem misericórdia de você. Ele não é um Deus carrasco, como muita gente prega. Como muitas vezes eu cresci ouvindo dizer que Deus era um Deus que estava sempre pronto para nos dar uma cacetada na cabeça. Quando, na verdade, nosso Deus é o Deus mais amoroso da face da terra. É o Deus mais amoroso que existe. Não existe outro além dele, não existe. Qual é um ser que pega o seu filho e diz assim, poxa, eu me arrependi de ter criado a humanidade, olha que coisa que se tornaram. Eu vou destruir todo mundo. Aí um se levanta, não, pai, não precisa. Eu vou pagar o preço por eles. Aqueles que estiverem comigo, Senhor Pai, o Senhor não destrói. E aqueles que eu comprar pelo preço do meu sangue, eu estou explicando aqui para gente que talvez não vai entender o que significa aceitar Jesus. Que é o que eu vou chegar aqui. Aí o outro ser, que é filho dele, disse, eu vou lá.
eu vou lá comprar cada um deles. Aqueles que estiverem comigo, que me aceitarem, que acreditarem em mim, que acreditarem nas minhas promessas de redenção, esses aí serão meus. E o diabo não toca. Eu imagino, sabe? Que proposta, né? Que proposta. Eu dizia pro meu filho, não, que é isso, não. Eu vou destruir todo mundo, você vai viver. Não, você não. Porque a gente quer proteger os nossos filhos, né? Depois dos filhos vem os netos, a gente quer proteger. Mas o Deus de Israel, o Pai da glória, o Deus soberano, que criou os céus e a terra e tudo que há, aceitou o desafio de Jesus. E aí Jesus veio com um propósito. Olha o propósito aí de novo, de Jesus. É um propósito que nos envergonha. Que nós, como filhos amados de Deus, nós não somos capazes nem de nada por alguém. Mas Jesus desceu à terra como homem, 100% homem, 100% Deus, e se deu como ovelha muda para o matadouro. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca em nenhum momento para reclamar, para murmurar. O único momento que Jesus sentiu a dor foi quando ele foi lá no Getsemane. Que ele disse: Pai, agora eu entendi o significado. Se tu puderes passar de mim esse cálice, se tu puderes não deixar acontecer, estou aqui pronto para ir embora. Porém, Deus, meu Pai, faz a tua vontade, não é a minha vontade, é a tua. Eu imagino que o céu, irmão, se calou diante da angústia de Jesus. E esse Jesus que morreu, verteu cada gota de sangue por mim, por você, ele ressuscitou no terceiro dia, e é verdade, viu? Não duvide. E hoje ele está sentado à destra de Deus. E hoje é o tempo da gente invocar a presença dele e buscar ele de todo o nosso coração, como diz aqui a palavra dele, para que ele nos dê o fim de vida que eu e você desejamos. O plano de Deus foi perfeito. Jesus foi perfeito e ainda é perfeito. Talvez você pense assim: eu já tô com 60 e pouco, já tô com 70, já tô velha, já tô velho. Não. Qual é o fim que você deseja para você? Qual é o fim? Né? Vamos meditar nessa palavra de hoje e crer que o final da nossa história somos nós mesmos que escolhemos. Nós temos que falar palavras de bem sobre nós também. Eu sou abençoada, eu sou abençoado, eu sou servo do Senhor, eu sou filho de Deus, eu sou uma mulher linda, maravilhosa. Gente, as nossas palavras sobre nós mesmos, elas são abençoadas. Busque força para reagir a qualquer situação adversa que vier sobre você. Busque força em Deus e na palavra de Deus. Ele é soberano.
Ele pode tudo. E você também pode, porque você é filho dele, você é filha dele. Você veio de lá, ó. Você veio dele. Você é a extensão de Deus na terra. Você é. Você é ligada a ele. Você veio dele, você é ligada a Deus. O mundo espiritual, você é ligada a Deus. Um dia eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que foi quando eu descobri quem eu era. Eu vou contar um dia aqui. Foi quando eu descobri quem eu era. O nosso Deus é um Deus tão amoroso, tão benigno, tão bondoso, que Ele é tão tardio em irar-se, a Bíblia diz. Ele é tardio em irar-se, porque muitas vezes a gente se ira, né? Eu já vi pessoas se irar contra Deus, falar coisas absurdas. Eu mesmo já falei que se fosse, poderia ter sido fulminada naquele dia que eu falei aquelas coisas para Deus. E eu já vi pessoas falarem também que se Deus não fosse misericordioso, ele teria fulminado as pessoas. Aquele momento de ira. Que as pessoas se iram contra Deus, como se Deus tivesse culpa dos problemas delas, e elas não têm culpa. Deus não tem culpa de nada, a culpa somos nós, que não sabemos nem administrar o nosso salário. A gente não sabe administrar nada. Aí cai na situação, aí vai culpar a Deus. Deus ainda é bondoso, que tira nós das situações difíceis, tira de enfermidades, cura. Jesus faz tanta coisa pela gente e a gente ainda é ingrato a Ele, a gente não sabe nem agradecer. Mas hoje, creia que o fim que você deseja não é o seu fim não é esse que você está vivendo. Não é esse que eu estou vivendo. O que eu desejo de Deus, Ele vai me dar. E eu não vou morrer. E você também não vai morrer. Enquanto não se cumprir essa promessa que Ele tem na minha vida. Mas para se cumprir, eu tenho que ler tudo que está escrito aqui. Eu tenho que obedecer. Tenho que ser obediente. Não se pode servir a dois senhores. Ou você detesta um e ama o outro, ou você ama um e detesta o outro. Se tiver alguém precisando de um abraço seu, abrace. Console. Ajude. Precisa de uma cesta básica? Pronto, está aqui a cesta básica, estou trazendo. Né? Continue caminhando. Continue crendo. Continue buscando. Continue na presença de Deus. Não desista, não. Eu espero que essa palavra te alcance e faça uma semeadurazinha no teu coração. Porque existe um Deus no céu que te ama, que o que Ele mais deseja é nos dar vida. Vida com abundância. Através de Jesus. Jesus é o centro do cristianismo. Jesus é o centro da nossa salvação. É Jesus. Até a próxima. Deus te abençoe.